Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas e vamos rogar a Deus, não é, que nesse dia nos envolva e nos impulsione para o caminho do bem. Hoje o nosso estudo é um dos mais importantes dentro da doutrina espírita. Ele nos fala da nossa reforma íntima, que é aquele desejo que deve surgir dentro de nós de nos tornarmos pessoas melhores. Dizem os Espíritos, essa decisão é importantíssima para que a gente seja mais feliz aqui e em qualquer plano do universo. Mas eu trouxe aqui uma frase muito importante de Joana de Ângeles, esse espírito que envolve Divaldo Pereira Franco em todas as suas obras. E Joana diz assim, a reforma para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. E veja aqui colocações importantes de Joana de Ângeles. Compete a cada um de nós, corajosamente decidir quando vamos começar essa reforma moral e como. Não é? Esse como também é muito importante, porque a reforma moral não se dá apenas nos lábios, gente. Ela precisa acontecer realmente no coração. As religiões até nos ajudam, mas também a reforma não é atrelada a religiões. Ela é um desejo íntimo, intransferível, de sermos melhores. O ponto de partida do nosso estudo eu fui buscar em Mateus 5,8, palavra de Jesus que diz assim, bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. É a pureza de coração que nos aproxima da divindade. E repito, gente, é um processo lento, passo a passo, mas que precisa ser urgente e verdadeiro. Por que urgente na palavra de Joana de Ângeles? Porque a Terra já está se transformando. Tornar-se-á um mundo de regeneração e é preciso que a gente acompanhe esse progresso moral do nosso orbe e que é o desejo que os Espíritos nos recomendam para que a gente também se torne pessoas melhores. E repito, não é com os lábios, é com o coração, porque já dizia o profeta Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aproximar-se da divindade é tornar-se melhor. Então vamos aqui pegar um conceito sobre moral trazido pelos Espíritos. Eles dizem assim, a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E como é que nós sabemos se já estamos nessa trilha correta do nosso aperfeiçoamento moral? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, sede perfeitos, os Espíritos dizem assim, reconhece-se o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então os Espíritos não dizem aqui que o verdadeiro cristão é aquele que já se reformou moralmente em toda a sua completude. Não. Eles dizem assim, o verdadeiro espírita, que deve ser o verdadeiro cristão, é reconhecido principalmente pelo esforço que faz em vencer suas más inclinações, justamente de transformando-se intimamente o seu campo moral e espiritual. Os Espíritos dizem assim,
A reforma íntima não é uma conquista que se forja da noite para o dia. Vejam lá, gente, demanda tempo, boa vontade, disciplina principalmente, e esforço incessante de nossa parte. Muita resignação e luta contra nossas próprias tendências inferiores e, principalmente, estar vigilante para seus defeitos e ter foco na tarefa de se melhorar. Ao outro, cabe somente a ele mesmo buscar a própria reforma íntima. A nós, a responsabilidade é somente sobre as nossas atitudes. Ou seja, gente, é não dar conta do que os outros vão realizar. Essa é uma tarefa árdua, corajosa, dentro de nós próprios, não é? Vencendo as nossas tendências inferiores e nos tornando pessoas realmente melhores. Chico Xavier nos deixa uma frase muito importante nesse processo de reforma moral. Ele diz assim: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, pois dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Veja que colocação, não é? Extraordinária de Chico Xavier. Reconhecemos o que precisamos melhorar. Cada um, gente, já deveria, pelo menos, compreender quais os pontos a melhorar. Mas isso também não é uma tarefa tão simples. Lendo um artigo, o irmão dizia assim: veja como muitas vezes nós nos complicamos com uma simples pergunta que alguém nos faça. Quais os seus pontos mais fracos a melhorar? Quais os seus pontos fortes? Muitas vezes nós nem temos ideia como vamos responder a uma pergunta dessa. E aí esse irmão no artigo diz assim: é preciso estudar com eficácia, saber em que nível de evolução moral e intelectual nós estamos, o que já conquistamos e o que falta conquistar. Quais são nossas imperfeições morais? Quais são nossas maiores dificuldades e como fazer para superar estas fragilidades que ainda moram dentro de nós? São questões que podemos propor a nós mesmos, a fim de que identifiquemos o estágio evolutivo no qual nós nos encontramos. Meus amigos, passo fundamental para a nossa reforma moral é nos conhecer intimamente. E aí essa tarefa nós podemos fazer sozinho ou com a ajuda de um bom terapeuta, com o amparo de uma boa religião, de pessoas de bem que se acercam de nós. E quando nós temos a coragem que dizia Joana de Ângeles, nós vamos passando a nos conhecer intimamente. E aí vamos começar a perceber em que pontos somos ainda mais frágeis. Quais são esses pontos que no plano físico, nessa atual jornada, nos encaminha para alguns desacertos, para alguns equívocos e que vem prejudicando a nossa jornada de ascensão espiritual. É preciso examinar-se mais profundamente, como dizia aqui o irmão no seu artigo, é preciso estudar-se com eficácia, para que a gente realmente perceba em que grau espiritual nós já nos encontramos. Quanto ainda nos falta percorrer. É por isso que a gente estuda as virtudes. Quando nós estudamos as virtudes, é para perceber o quão estamos ainda distante delas. Já dizia um filósofo francês. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez justamente essa pergunta.
que é a questão 919. Como é que nós vamos encetar em nós essa reforma moral? A resposta dos Espíritos foi assim: conhece-te a ti mesmo, que é uma palavra de Sócrates, não é? Muito antes do Cristo. E aí Kardec insiste na questão 919A. Ele diz assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Veja como Kardec era perspicaz. Ele disse: é importante conhecer a si mesmo, mas como vamos fazer esse trabalho? Eles respondem assim: fazei o que eu fazia. Essa é uma resposta de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia. Quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara ao algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Essa é a receita que nos dá Santo Agostinho, para que passo a passo nós possamos ir nos conhecendo com mais profundidade. É aquele exame ao final de cada dia, aquele exame verdadeiro, frontal, com muita disciplina, como dizia o Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Certa vez Chico disse: Emmanuel, como é que eu vou fazer para melhorar-me? Vira-se Emmanuel e diz assim: Chico, anota aí. Primeiro, disciplina. Aí Chico anotou. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Então, esse exame que nos recomenda Santo Agostinho, é preciso que a gente tenha muita disciplina. Porque a verdadeira reforma íntima, nós já falamos lá no início, ela é gradual, ela é passo a passo. E como dizia Joana de Ângeles, precisa ser corajosa. E é preciso ter um início, é o quando e o como, que é justamente se conhecendo, examinando ainda nós precisamos nos melhorar, em que pontos, e aí sim, corajosamente, enfrentando essas nossas dificuldades íntimas e nos transformando, moral e espiritualmente, passo a passo. Um caminho, como é que a gente poderia fazer no nosso dia a dia? Utilizando Jesus, que na voz dos Espíritos é realmente o nosso modelo e guia. Então eles dizem assim: se pensarmos como o mestre agiria na situação em que estamos nos deparando, a resposta pode ser a solução que tanto buscamos. Então, gente, nós já temos o modelo e guia. Se queremos nos reformar intimamente, se queremos ser realmente pessoas melhores, sigamos Jesus. Os seus ensinamentos já passam de mais de 2000 anos e são perfeitamente atuais. Nos dão o roteiro moral de nossa melhoria. Então, quando estivermos em determinada situação, vamos raciocinar assim: como Jesus agiria nesse momento? Possivelmente vamos nos lembrar sem queixas, sem julgamentos, pensando no bem comum, tendo humildade, sendo sobretudo simples, disciplinado, em constante comunicação com o Pai. E o próprio Jesus dizia: bem-aventurado os puros de coração, porque estes verão a Deus. Então, gente, esse é o nosso estudo. E eu vou concluindo com a frase muito importante de Chico Xavier, que diz assim: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Nós vamos concluindo o nosso estudo com essa frase maravilhosa. Cada um, gente, precisa deixar que os outros sejam como são. Agora a gente deve perseguir como nós deveremos ser para sermos melhores, não é? É uma tarefa que nos compete.
que nós devemos nos enxergar com muita verdade, com muita coragem, porque ninguém, mas ninguém mesmo, precisa apontar o erro do seu próximo. Cada um que tiver coragem de se estudando com eficácia, com cuidado, ele vai começar a perceber intimamente onde melhorar-se, não é? Então os Espíritos dizem justamente isso. É um trabalho pessoal, intransferível, e que passo a passo nós vamos realizando, e com essa nova norma de conduta que nós vamos nos impondo, nós vamos sendo mais felizes, mais compreensivos com a vida e muito mais alinhados às leis de Deus. Encerro dizendo o que dizem os Espíritos: o homem não é infeliz, senão quando se afasta das leis de Deus. Então, meus amigos, que Deus nos ampare e nos ilumine, realmente nos impulsione a ser pessoas melhores e que nós possamos fazer da nossa jornada material um momento realmente muito mais tranquilo e muito mais feliz. Espero que tenham gostado de mais esse estudo e peço, divulguem, não é? Essas orientações dos Espíritos. Se inscrevam aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. Se gostaram desse estudo, por favor, vão lá na mãozinha, dê o seu joinha, dê o seu like para a gente. E espero em Deus que no próximo sábado possamos estar todos juntos para mais uma reflexão dentro dos ensinamentos de Jesus. Paz e muita harmonia a todos neste dia.